Sabe aquela sensação boa, quase terapêutica, de terminar um filme de terror? Você sente o corpo relaxar, a tensão se dissipar. Você apaga a TV, acende a luz, talvez vá beber um copo d'água na cozinha. E o monstro, a ameaça, fica lá, preso na tela, confinado a um universo de ficção. Aquele alívio profundo de saber que, por mais assustador que tenha sido, era só uma história. Uma história contida em 2 horas. Agora, quero que você esqueça isso. Esqueça o alívio. Esqueça a segurança da sua sala de estar. Agora imagine, e se o Jeepers Creepers existisse na vida real, ele não seria um monstro de filme, ele seria um evento astronômico de pavor. Um cataclisma biológico recorrente, tão pontual quanto as estações do ano. Ele seria a prova definitiva de que o universo não só não se importa com a nossa existência, como periodicamente ele envia um coletor para nos lembrar disso da forma mais brutal possível. E a pior parte, não haveria créditos finais. A história seria nossa, para sempre. No cinema, a gente se acostuma com as regras. Tem os protagonistas, a estrada isolada, as decisões ruins, existe a polícia que tenta ajudar, existe a vidente que dá um aviso, existe uma estrutura narrativa que nos dá um pingo de esperança. Na nossa realidade, a primeira coisa a desmoronar seria essa estrutura. A ameaça não seria local. Não seria uma única estrada no meio do nada nos Estados Unidos. Seria global. Imagina o caos da informação nos primeiros dias. Os relatos seriam fragmentados, vindos de todos os cantos do mundo. E a princípio, ninguém os conectaria. Um desaparecimento bizarro de alpinistas nos Alpes suíços, deixando para trás apenas equipamentos e um cheiro estranho de enxofre no ar. Um ataque inexplicável a um barco de pesca nas Filipinas, onde os sobreviventes balbuciam sobre asas de couro gigantescas emergindo do mar. Um caminhão velho, enferrujado, um modelo que não deveria nem estar funcionando, visto em altíssima velocidade nos desertos da Austrália, sem motorista visível ao volante. Seriam apenas anomalias. Notícias de rodapé, curiosidades macabras para podcasts de mistério. A polícia de cada país investigaria seus casos isolados, chegando sempre a um beco sem saída. As autópsias, quando um corpo fosse encontrado, seriam um quebra-cabeça medonho. Vítimas com órgãos faltando, mas não de forma cirúrgica ou predatória comum. Pareceria que foram colhidos, selecionados com um propósito. E o mais estranho, em alguns corpos, seriam encontradas partes que não pertenciam à vítima. Um olho de outra pessoa costurado grosseiramente na órbita vazia. Dedos de uma mão diferente enxertados no lugar dos originais. Uma tapeçaria humana grotesca. Testemunhas descreveriam algo que a mente se recusa a aceitar. Uma figura alta, com um casaco de couro puído e um chapéu de abas largas, que se movia com uma velocidade antinatural, que parecia farejar o ar como um animal de caça. E o som, aquele assobio melódico e infantil, a melodia de Jeepers Creepers, ecoando antes de cada ataque, transformando uma canção inocente em um hino de morte. No começo, essas testemunhas seriam desacreditadas, taxadas de loucas, de gente em estado de choque inventando histórias, até o primeiro confronto direto. A primeira vez que a humanidade tentaria revidar. Pensa na cena. Uma equipe da SWAT, ou do exército, fortemente armada, cercando aquele caminhão enferrujado numa rodovia bloqueada. Veículos blindados, atiradores de elite, ordens gritadas por megafones. A resposta não seria rendição. Seria a porta do caminhão se abrindo com uma força que entorta o metal e aquela coisa saindo, não com pressa, mas com uma confiança predatória. Balas de alto calibre que deveriam atravessar aço, ricocheteando no couro endurecido como se fossem pedrinhas. Lanças e facas, forjadas a partir de ossos e dentes de vítimas anteriores, sendo arremessadas com uma precisão mortal, atravessando coletes à prova de balas como se fossem papel. Em minutos, o esquadrão de elite seria dizimado, e a criatura, sem pressa, caminharia entre os corpos, selecionando o que queria. Talvez o coração de um soldado ainda pulsando, os pulmões de outro, arrancaria as peças com as próprias mãos indiferente aos gritos e ao sangue. Isso não seria uma luta, seria um abate. E seria transmitido ao vivo para um mundo que até então se achava o topo da cadeia alimentar. Naquele dia,
a humanidade aprenderia de forma coletiva e traumática que é apenas parte do cardápio. Depois do primeiro ciclo, o ciclo zero, a humanidade não teria mais o luxo da ignorância. Os 23 anos seguintes seriam uma corrida desesperada por respostas. E a conclusão seria aterrorizante em sua simplicidade biológica. Ele não é um demônio, não é um alienígena, é uma forma de vida com um ciclo fixo. A cada 23 primaveras, por 23 dias, ele desperta, com fome, precisando se regenerar. E o critério de caça? Essa seria a revelação mais cruel. Ele não escolhe ao acaso. Ele caça pelo cheiro. O cheiro de algo que ele gosta, algo que ele precisa. E uma de suas fontes favoritas seria o coquetel químico que nosso corpo libera sob medo extremo. O seu pavor te torna delicioso. O seu terror te marca para a morte. Pensa no que isso significa para a nossa sociedade. O medo, uma emoção fundamental para a sobrevivência, se tornaria uma sentença de morte. Os 23 dias seriam conhecidos oficialmente como a colheita ou a temporada do silêncio. Governos decretariam um lockdown global obrigatório, mas não seria como uma quarentena. Seria um estado de sítio planetário. Ficar em casa não seria garantia de segurança, porque o cheiro do medo atravessa paredes. A paranoia seria a verdadeira pandemia. Você começaria a desconfiar de tudo e de todos. Aquele seu vizinho que sempre foi meio ansioso, ele poderia atrair a criatura para o seu bairro. E você, se você sentir um pânico incontrolável, você se torna uma ameaça para sua própria família. Imagine os dilemas morais. Pais dopando os próprios filhos com calmantes para que eles não chorem, para que não sintam medo. Famílias se desfazendo porque um membro é considerado um risco. Surgiria uma nova e macabra indústria. Pílulas e inibidores de feromônios caríssimos. Purificadores de ar que prometem filtrar o cheiro do medo. Treinamentos de controle emocional. Os bilionários construiriam bunkers de luxo. Os santuários, onde passariam os 23 dias em um estado de torpor induzido por drogas, completamente isolados da realidade. Para o resto de nós, seria a loteria do medo. Você se tranca em casa, com as janelas e portas barricadas, tentando não pensar, tentando não sentir. Cada barulho lá fora, o vento, um galho quebrando, o miado de um gato, faria seu coração disparar. E a cada batida acelerada, a cada gota de suor frio, você se perguntaria: será que ele sentiu o meu cheiro agora? As cidades antes vibrantes se transformariam em tumbas silenciosas. Um silêncio pesado, opressor, que seria quebrado apenas pelo som distante de um grito súbito, seguido pelo ronco inconfundível daquele motor infernal e talvez pela melodia de Jeepers Creepers, sendo assobiada no vento cada vez mais perto. E todos que ouvissem saberiam, sem precisar ver, que mais uma peça foi colhida. E então, no final do 23º dia, tão subitamente quanto começou, tudo pararia. O caminhão desapareceria. Os ataques cessariam. O sol nasceria no 24º dia em um mundo traumatizado, um mundo em luto. Mas o horror não acabaria. Na verdade, o horror real, o mais profundo, estaria apenas começando. Porque o verdadeiro monstro não é a caçada de 23 dias. O verdadeiro monstro são os 23 anos de espera. A longa noite, como esse período entre as colheitas seria chamado, mudaria a essência da condição humana. Como você pode planejar o futuro? Como pode sonhar, construir uma família, amar profundamente, sabendo que existe um relógio cósmico, implacável, contando os segundos para o próximo apocalipse pessoal? A psicologia humana seria reescrita. A depressão e a ansiedade não seriam mais transtornos, seriam a condição padrão da existência. Crianças nasceriam e cresceriam com essa sombra. Elas não teriam medo do bicho-papão, teriam medo da primavera. O calendário se tornaria um objeto de terror. Cada ano que passasse seria um ano a menos de paz. A arte, a música, a literatura, tudo seria tingido por essa melancolia existencial. Nossas criações refletiriam nossa condição de gado esperando o abate. A religião e a ciência entrariam em colapso e se fundiriam em formas bizarras. Cultos surgiriam, adorando a criatura como um deus da renovação,
um anjo da morte necessário, oferecendo sacrifícios humanos na esperança de apaziguá-lo. Outros, cientistas desesperados, dedicariam a vida a tentar desenvolver armas biológicas, um vírus que pudesse infectá-lo durante a hibernação. Mas como encontrar o ninho? Onde ele se esconde por 23 anos? A resposta seria a mais assustadora. Talvez ele nem precise de um ninho. Talvez ele simplesmente deixe de existir em nossa dimensão, para retornar pontualmente quando o ciclo se completar. O progresso da civilização estagnaria. Para que explorar o espaço? Para que investir em projetos de longo prazo? A cada 23 anos tudo para. Nossos maiores feitos, nossas maiores ambições, postos em pausa por causa de um predador cósmico. Nós não seríamos mais a espécie dominante do planeta. Seríamos uma fazenda. Uma plantação que é colhida de tempos em tempos para manter outra forma de vida funcionando. No fim das contas, a existência do Jeepers Creepers não nos destruiria fisicamente. Ele não é uma ameaça de extinção em massa. O que ele destruiria seria algo muito mais profundo. A nossa esperança, a nossa ideia de propósito, o nosso senso de importância. Ele nos forçaria a confrontar a verdade mais brutal sobre nosso lugar no universo. Não somos especiais. Não somos o ápice da criação. Somos apenas matéria orgânica. Um conjunto de peças que, por um acaso infeliz do destino, são perfeitamente compatíveis com as necessidades de uma forma de vida mais antiga, mais forte e mais fundamental que a nossa. Então, da próxima vez que você assistir a um filme de terror e sentir aquele calafrio na espinha, aproveite. Aproveite o fato de que você pode desligar a TV. Porque se o Jeepers Creepers fosse real, o filme nunca acabaria. E o monstro não estaria na tela. Ele estaria no nosso DNA, nas histórias de ninar macabras que contaríamos aos nossos filhos, no medo silencioso que passaríamos de geração em geração. E o mais assustador de tudo, ele estaria nas partes de nós que ele carrega consigo. Olhos que já viram nosso mundo, corações que já sentiram amor e medo, mantendo-o vivo, renovado, com pedaços da nossa própria humanidade, para sempre. Porque a cada 23 anos, a colheita precisa continuar. E ele sempre precisa de um pedaço seu. O Jeepers Creepers é só o começo. Existem outros horrores à espreita, esperando para serem imaginados no nosso mundo. Deixe aí nos comentários qual outro monstro do cinema você acha que seria aterrorizante na vida real. E não esquece de curtir e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos.